Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Orientações a um Jovem Cristão, as Cartas de Paulo, dirigidas a Timóteo, dando continuidade, ali com 2 Timóteo, capítulo 2, com a nossa parte 2, e parte final do nosso capítulo 2, onde meditaremos, no restante do capítulo, Paramos ali no versículo 15, Nós prosseguiremos aqui desde o versículo 15 para meditarmos, aqui de aqui em diante até o versículo 26, que a gente vai meditar até o versículo 26 e encerraremos, esse estudo hoje, se assim Deus, nos permitir. Creio que será um estudo bem edificante, será um estudo bem interessante, Veremos aqui o restante do que Paulo ele apresenta, aqui a Timóteo, do que Paulo ele fala, aqui a Timóteo, do que ele aconselha. E nós veremos, aqui essa recomendação, do que a gente também pode melhorar, do que a gente também pode, aqui aplicar, em nossa vida, dando uma ênfase maior para aqueles que são jovens. Mas claro, que esse estudo também aqui abrange, a todas as idades, todas as pessoas, né? O intuito aqui é buscarmos, ali nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos nos apartar do pecado, buscarmos, ali nos aperfeiçoarmos, melhorarmos, descansarmos na graça de Deus e obter, mais conhecimento acerca da palavra. E desde já, meus irmãos, gostaria de pedir, aos irmãos, se possível for, os irmãos deixarem o vosso like, deixarem o vosso comentário, compartilhar em suas redes sociais. Tudo isso estará colaborando, bastante com a divulgação dessa pregação e logo mais pessoas tendem, a ser alcançadas por meio dessa mensagem que hoje eu vos trago. Então, desde já peço esse auxílio, meus irmãos, nesse trabalho, nessa questão, de deixar o like, deixar o comentário, compartilhar. Tudo isso vai ajudar bastante, na divulgação. E aqueles, que têm dúvida no capítulo 2 ou então não entendem, ali, de uma forma o que Paulo, tem tido dúvida ali no que Paulo ele tem direcionado a Timóteo, de como podemos, praticar isso. Se os irmãos compartilharem, esse estudo, deixarem o like, a tendência, é esse estudo alcançar mais e mais pessoas, mais e mais almas. E dessa forma, as pessoas podem receber essa palavra, podem receber nessa direção e, de fato, ser edificadas, em sua vida, ali se aproximarem mais de Deus e ser alcançadas, por meio do Evangelho, Esse é o intuito, desse canal, levar o Evangelho adiante, para que mais pessoas, possam se tornar servas, do nosso Deus, também discípulos do Senhor Jesus, e logo, ali, obterem o conhecimento das Escrituras, tudo para salvação. Então, meus irmãos, eu deixo desde já esse pedido. Se os irmãos também não assistiram, recomendo que fortemente os irmãos, recomendo fortemente que os irmãos vejam, a última parte, a parte 1, para que os irmãos entendam, ali, mais plenamente, que esse capítulo, no caso, essa segunda parte, por mais que não tenha como esgotar, nosso intuito aqui não é esgotar o assunto, temos muito a aprender ainda, estamos apenas abordando, ali, creio que o resumido, ali, o resumo, ali, do capítulo em si, daquilo que a gente pode, aprender dessas passagens, A gente viu a comparação, ali, entre o soldado, entre o atleta, entre o lavrador, Paulo, ele faz essas comparações, apresenta Timóteo, nós apresentamos também o significado, algumas comparações. Então, tudo, para a vossa edificação e para aprendermos mais e mais, E também, se, caso os irmãos não assistiram, e se é a primeira vez aqui no canal, recomendo que vejam, Também aqui a playlist, já está aqui em ordem, Tudo em ordem, desde o primeiro vídeo até o último vídeo, que no momento que estou gravando é a parte 1, mas também será colocada essa parte 2 aqui, já estará aqui, Tudo aqui em ordem cronológica, do capítulo 1, onde nós viemos explicando desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 2, e iremos até o capítulo 4, de 2 Timóteo, para terminar essa série e ao fim, se assim Deus nos permitir, estarei disponibilizando ali a apostila, estarei divulgando a apostila, se caso os irmãos quiserem baixar, basta, claro que não estará lá ainda, ainda colocarei quando terminar, mas basta, acessar aqui, ou na descrição, ou então aqui no perfil do canal, que terá o link, ali para acessar as apostilas do canal, Não tem só essa apostila, mas outras, também, como eu posso mostrar aqui, tem
a apostila do estudo, né? Sem o amor nada valeria, e também outros estudos, né, aí do canal que acabei colocando aqui. Então, se caso os irmãos não tiverem, né, aqui visto, se caso os irmãos quiserem baixarem, né, estará aqui disponível para os irmãos. Então, sem mais demoras, né, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso estudo, né, para concluirmos, né, esse estudo aqui hoje e sairmos daqui, né, com um entendimento mais aprofundado, né, sobre esse capítulo 2, desde o versículo 15 até o 26, né, ali de 2 Timóteo. Então, o versículo 15 de 2 Timóteo 2 nos diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo direciona o foco para a motivação correta do ministério. O alvo não é a aprovação pública, mas a aprovação diante de Deus. O procurar, né, aqui nesse versículo, né, nessa passagem, indica esforço intencional, dedicação consciente, né? É praticamente você buscar, né, ser daquela forma, né? É como se Paulo estivesse, né, dizendo ali para ele se apresentar da forma ali que ele está, né, orientando, né? O que é que ele está orientando a Timóteo a fazer? Apresentar-se diante de Deus, né, ali aprovado, né? Ali aprovar-se diante do Pai, né, como uma pessoa aprovada. O que seria ser aprovado? Viver segundo a vontade de Deus, viver segundo o seu querer, obedecer aos seus mandamentos, viver em santidade, buscando melhorar constantemente, nos aproximarmos mais dele, né? Ou seja, nos entregarmos, né, ao Pai. Além do mais, né, é uma vida de dedicação constante, né, uma vida de constante, né, entrega ao Pai, serviço diário também, não só para com Deus, né, ou seja, adorando ao nosso Deus, né, trabalhando no seu reino, mas também, né, ali servindo, né, aos nossos irmãos, né, da igreja e também aqueles, né, que são de fora, né. Então, somos chamados, né, ali a expressar aquilo, tudo aquilo, né, que nos coloca nesse estado de aprovado, né. Claro, né, a gente tem que sempre pensar, pelo menos até então, enquanto, né, o nosso Senhor Jesus Cristo não volta, enquanto ainda temos tempo para nos preparar para a sua vinda, para a sua volta, nós temos que nos colocar naquela mesma condição de Paulo, né, que tem uma passagem que ele fala, não como se eu já tivesse obtido, né, a salvação. Por mais que nós já estejamos salvos de certa forma, né, não que a gente já esteja salvo e podemos pecar deliberadamente, não é isso, mas que em Cristo Jesus nenhuma condenação há para nós, ou seja, já estamos salvos, é exigido um esforço da nossa parte, por mais que já estejamos nessa condição. Temos que sempre pensar na nossa constante melhora, analisar-se constantemente, melhorar constantemente e buscar todos os dias, né, nos aproximarmos ali mais e mais da vontade de Deus, nos aproximarmos mais e mais ali dos ensinos, né, que a palavra nos traz e além do mais, né, praticar aquilo que nós temos aprendido. A vida e o ensino de Timóteo, né, prosseguindo aqui no estudo, deveriam ser avaliados à luz do padrão divino, não da opinião humana. A aprovação aqui não é salvação por obras, mas reconhecimento de fidelidade no serviço. Então, aquela situação que nós nos colocamos num cenário de envolvimento, de dedicação, de fato, né, ali constante entrega, né, ao Pai, né? É essa questão onde nós nos colocamos, né, ali com fé no serviço, né? E nos dedicamos ali, né, ao nosso Deus, né, servindo, né, com amor, com dedicação, com paciência, domínio próprio. Tudo isso, né, a gente tem que buscar apresentar em nossas vidas. Por mais que haja falhas, né, temos que sempre buscar melhorar em todos os sentidos. Então, a figura do obreiro reforça a ideia de trabalho diligente. Não se trata de posição de honra, mas de serviço ativo. A ausência da vergonha está ligada à integridade no ministério. Diferente daqueles que se envolvem com tendas vazias ou ensinos distorcidos, o obreiro fiel pode permanecer firme porque não adulterou a verdade, nem agiu com interesse pessoal. Então, quando Paulo que ele dá essa orientação, né, como obreiro, né, que não tem do que se envergonhar, né, de que se envergonhar, é nesse sentido, né, ele não está ligado a escândalos, a contendas vazias, a divisões, a questões realmente escandalosas, né, não tem do que ele se envergonhar, portanto, ele não tem um mau testemunho, né, podemos dizer assim, que ele não tem um mau testemunho, né, para a igreja. Temos que fugir constantemente disso, para que
possamos nos manter firme pela força, né, que Deus ele nos concede, se apartando constantemente do pecado, nos aproximando, né, mais de Deus, apresentando-se diante dele como um varão aprovado, ou varoa, né, varoa aprovada, e também, né, aqui como um obreiro, né, alguém que obra no reino, alguém que trabalha no reino, de forma que ele não tem do que se envergonhar. Ele também orienta, né, a Timóteo a manejar bem a palavra da verdade, né? E isso, meus irmãos, é muito importante nos dias de hoje. Hoje nos encontramos em um cenário, né, ali, onde a doutrina tem sido constantemente deturpada, né? Ela tem sido ali, praticamente, em determinados momentos, as pessoas elas pegam, deturpam o versículo, meio que fazem ali pensamentos errados, né, sobre determinados versículos, com base, né, em seus próprios interesses. Muitas pessoas têm feito isso. E nós temos que ter essa disposição de manejar bem a palavra. O centro do versículo está aqui. Manejar bem implica cortar corretamente, ou seja, lidar com precisão, interpretar e ensinar de forma fiel. A palavra é chamada de verdade, destacando seu caráter absoluto e confiável. O erro doutrinário nasce quando a palavra é torcida, retirada do contexto ou usada para interesses particulares. O obreiro aprovado é aquele que trata, né, a escritura com exatidão e reverência. Então nós somos chamados a manejar bem a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus. Somos orientados a viver dessa forma, somos orientados a batalhar, né, perseverar dessa forma, manejando bem a palavra. Porque manejar bem a palavra só tende a trazer benefícios para a gente. A gente dificilmente vai cair ali em armadilhas, né? Porque às vezes as pessoas caem na doutrina porque caem, né, ali da igreja, corrigindo, né? Cai da igreja simplesmente porque não se aperfeiçoaram, não se firmaram na rocha, na palavra de Deus. As pessoas não se firmaram e acabaram caindo, né, ali da fé devido a essa falta de firmeza espiritual, né? E isso vale tanto para aquele que está firme, né, que está ali permanecendo, tanto para aquele que não está, aquele que anda fraquejando, é para todos nós praticamente, né? Então, temos que manejar bem a palavra de Deus, para que não caiamos em dúvidas, em armadilhas, mas que também não caiamos da doutrina, não caiamos da fé, e que também possamos, né, levar adiante, levar o reino adiante, pregar as boas novas, fazer, né, tudo isso para a honra e a glória do nosso Deus. Então, nós somos chamados, através desse versículo 15, a ser, de fato, uma pessoa aprovada no que tange não impecabilidade, não de perfeição, mas somos chamados a viver de forma íntegra, de forma do agrado de Deus, de uma pessoa de que não tem, né, daquilo que se envergonhar, ou seja, não está envolvida em escândalos, pecados, assim, que realmente causam divisões, causam escândalos, né? Além de manejar bem a palavra, somos convidados a viver dessa forma, né? Paulo, ele vai complementar aqui no versículo 16, né? Na verdade, é isso, né? Ele vai complementar, ele vai orientar aqui também sobre como ser dessa forma, né? Então, apresentar-te, né, que a Deus aprovado, né, consiste ali na integridade, como obreiro que não tem do que se envergonhar, não se envolver em escândalos, divisões, e manejar bem a palavra da verdade é manejar bem a palavra de Deus. É aquela pessoa que consegue, de fato, ter o entendimento bíblico, o discernimento para interpretar as coisas. Claro que tudo isso é dom, né, que Deus nos dá, mas somos convidados a sermos assim. E isso só é possível se pedirmos a Deus, se pedirmos constantemente ao Pai, que Ele possa nos ajudar a nos apresentarmos diante dEle aprovado, que possamos manejar bem a palavra, que Ele possa perdoar os nossos pecados e apagar, né, as nossas vergonhas, nos ajudando a fugir dos escândalos, dos problemas, para que nos fortaleçamos em Sua palavra. Mas prosseguindo, meus irmãos, agora com o versículo 16, nós vemos o seguinte: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Em contraste com o obreiro que maneja bem a palavra, Paulo ordena que Timóteo evite discursos vazios e irreverentes. Falatório indica conversas que aparentam profundidade, mas carecem de fundamento espiritual. Profanos aponta para algo comum
sem reverência, desvinculado de santidade, da verdade divina, né? Desvinculado da santidade da verdade divina. A orientação não é debater para vencer, mas evitar esse tipo de ambiente que corrompe a fé. Então, meus irmãos, nós somos chamados aqui, né, nesse versículo 16 aqui, no caso a orientação de Paulo, é que evitemos isso, né? Percebe-se também certas questões, muitas vezes alguns caem, sabe, somente por, por coisas que não são nem doutrina de salvação, né? A gente verá aqui sobre Himeneu e Fileto, né, que falaram algo que claramente era uma mentira, né? Então nós somos convidados a não ficar fazendo discussão com aqueles que não querem a verdade, com aqueles que não querem obedecer a sã doutrina, né? Temos que orar por eles, pedir, né, a orientação de Deus, mas claro, não permitir que também eles influenciem, né, dentro da igreja, não também deixar com que a doutrina, né, perversa venha nos corromper. Então, evitar esses falatórios profanos é essa questão também, né? Tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não tem fundamento espiritual. Claro que, meus irmãos, aqui não significa que a gente vai deixar de falar, por exemplo, sobre questões seculares, por exemplo, o nosso trabalho, alguma notícia que a gente viu. Não, claro que dependendo, né, também da notícia, daquilo que fosse falado, né? Temos que também ter um cuidado nisso. Mas praticamente é evitar tudo aquilo que envolve, né, ali ou então, no caso, envolve pecado, ou então envolve algum tipo de doutrina que não é verdadeira. Nós temos que evitar isso, né? Também aqui a gente pode ir corrigindo, né? Até mesmo essa questão aqui de doutrinas que não são verdadeiras. A gente pode dizer os debates, né? Que não levam a edificação alguma. A pessoa praticamente só entra em intriga ali, né? Entre a verdade, né? E entre a mentira. Então a gente tem que ter um cuidado nisso, saber vigiar, né? Pregar ali a palavra, saber explicar, saber orientar, saber, né, ali como explicar, né, ali para cada tipo de pessoa, porque enfrentamos várias personalidades, várias pessoas, né? Então são maneiras diferentes de ensinar, mas nós somos chamados, né, a não entrar nessas discussões desnecessárias, desses falatórios profanos que desprovem né, são desprovidos de santidade, né? É praticamente também todo tipo de conversa profana que também nós vemos muito hoje, né? Conversas com palavrões, com piadas de duplo sentido, tudo isso aí a gente tem que ter cuidado, pois como Paulo disse, né, pela inspiração de Deus, porque produzirão maior impiedade. Então, a orientação não é debater para vencer, mas evitar esse tipo de ambiente que corrompe a fé. Paulo mostra o efeito progressivo desse tipo de discurso. Não é algo neutro. Palavras distorcidas geram mais distorção. Conversas irreverentes não permanecem no campo teórico. Elas influenciam comportamento e crença. A impiedade cresce quando a verdade é substituída por especulação ou controvérsia inútil. Então, somos chamados a ter esse cuidado, né, essa vigilância, né, esse alerta quanto, né, a essas questões. Temos que vigiar bastante, né, naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente também prega, para não estar debatendo em assuntos desnecessários, para não estar ali, né, falando ali coisas que são desprovidas de santidade, para que não seja produzida em nós, né, ali uma impiedade maior. Somos convidados a fazer e praticar isso, né, sobre nossas vidas. Esse alerta se conecta diretamente com o versículo anterior. Quem não maneja corretamente a palavra abre espaço para avanço da irreverência. Então, temos que saber manejar corretamente ali a palavra de Deus, não para gerar arrogância, não para gerar ali orgulho, mas para gerar em nós, né, esse cuidado, esse zelo, né, pela palavra de Deus e até mesmo, né, ali enfrentar essas questões. Às vezes a gente enfrenta de fato esses falatórios profanos, mas nós devemos fazer a diferença, né? Demonstrar que não compactuamos com isso, se caso for alguma heresia, né, combatermos ali, né, com a verdade, demonstrarmos, né, ali que não é assim que as escrituras dizem.
somos chamados, né, a fazer isso para que as pessoas cheguem, né, ao conhecimento da verdade, pois esse é, né, ali a intenção, é essa a vontade de Deus, né, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não que todos morram, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas cabe, né, também a nós pregar e também cabe às pessoas, né, também aceitar ali a palavra, se caso, né, elas também quiserem participar de tão grande salvação. É um caminho que de fato exige um preço, é um caminho que de fato exige um esforço. A gente passa por problemas, passa por dificuldades, mas é justamente nisso, né, que a gente é fortalecido e é justamente nisso que consiste, né, a nossa perseverança, né? Temos que perseverar a rumo, né, à vida eterna, porque aquilo que era mais difícil para nós, né, Deus ali, por amor a nós, enviando a seu Filho, né, ele acabou pagando o preço por nós. Aquilo que era mais difícil, que era pagar o preço pelos pecados, hoje já está pago. E por meio dele, né, ou seja, de Jesus, podemos encontrar justificação para as nossas falhas. Então temos que prosseguir com isso, buscando ser aprovado diante de Deus, buscando manejar bem a palavra, para que nos mantenhamos firmes até o fim. E a palavra desses, no caso agora, né, prosseguindo com o versículo 17, nós vemos aqui: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Paulo ele descreve o efeito do falso ensino, né, com uma comparação médica forte. A gangrena é uma infecção que se espalha e destrói, né, o tecido do corpo se não for tratada, né? Eu não vou colocar essa imagem dessa doença, nem recomendo que os irmãos pesquisem, pois não é algo que é tão agradável de se ver, né? Mas praticamente, né, ali, quando eu vi, né, quando eu pesquisei, pelo que lembro, né, aqui dessa doença, ela é uma doença que faz ali com que a carne ela morra, né? Ela fica ali morta, né? Praticamente ali na região fica preta, né? Meio que como se tivesse sendo consumida, aí a pele fica morta, a carne fica morta e é algo que não é, né? Ali provavelmente é uma dor forte, né? Deve ser uma dor muito forte, mas além disso, é como se estivesse ali corroendo, né? Aquilo, e eu creio que seja essa comparação, né? Ali que Paulo está dizendo, né? Gangrena é essa infecção que se espalha e destrói o tecido do corpo se não for tratada. Então, se aplicarmos, né, ali, de acordo com o evangelho, né? Nós sabemos que a igreja em si é o corpo de Cristo. Se a gente não tratar as falsas doutrinas, as situações de discussões, de lutas, assim, dentro da igreja mesmo, sabe, de divisões, praticamente isso vai funcionar como uma gangrena. Uma hora ou outra o corpo ele vai ser corrompido e, entre aspas, né, fazendo a comparação, uma determinada parte do tecido pode ser que morra, né? Pode ser que um dedo acabe morrendo, pode ser que o pé acabe morrendo, e claro, né, trazendo a comparação, o significado aqui, pessoas podem se apartar se a gente não tratar isso. Então é uma comparação bem forte que Paulo está trazendo, mas é essa a verdade. Quando uma falsa doutrina se adentra dentro da igreja, por menor que seja, a tendência é sempre ela crescer, 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 e ir corrompendo as pessoas. Por isso, quando a gente já perceber que, opa, já tem uma falsa doutrina aqui, é bom a gente já ir ali e corrigir. Corrigir, já explicar que aquilo ali não é bíblico, né? Já ir ali exortando nisso para que os irmãos não caiam da fé. Lembremos-nos, né? Tem aqueles que são novos, né? Que estão começando, mas também tem aqueles que são mais velhos e podem acabar sendo enganados por não vigiar. Então, temos que ter esse cuidado. Tudo isso tem que ser tratado, né? Com zelo, com cuidado, de forma que não venha, né, ali a ser como gangrena, né? Essa doença aí, que acredito que seja uma doença bem dolorosa, uma doença que de fato representa, né, aqui nesse contexto, a morte espiritual, né? Se não for tratada, traz morte espiritual para determinadas partes do corpo, e esse corpo, né, aqui tendo por ele, né, o significado é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é composto de pessoas. Logo, irmãos podem ser corrompidos, né, por falsas doutrinas e dessa forma acabarem caindo, né? Então, temos que ter esse cuidado, sempre tratar com zelo a palavra da verdade e com discernimento. Da mesma forma que se espalha, né, na verdade, perdão, da mesma forma, o ensino falso não permanece isolado. Ele se propaga dentro da comunidade e começa a corromper a fé das pessoas. O problema não é apenas intelectual, mas espiritual.
Quando a verdade é substituída por erro, a consequência é deterioração progressiva da fé. Então não tem jeito, né? Quando a verdade ela acaba sendo substituída pela mentira, pelo erro, a consequência é essa: deterioração progressiva da fé. A fé ela vai sendo aos poucos deteriorada, aos poucos ela vai ali sendo corroída. E se não tratar, uma hora ou outra o estado vai ser grave e aí já não vai ter jeito, né? Já não vai ter mais volta de corrigir aquilo. Claro, com Deus, né, todas as coisas são possíveis, mas ainda assim, creio eu que se não for tratado o estado ali, né, aquela situação, ela se torna uma situação mais complicada. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Manejar bem a palavra, saber explicar a verdade, para que a mentira não se espalhe dentro da igreja e tenhamos esse cuidado, né, quanto a falsas doutrinas. E Paulo, né, diferente das advertências gerais, ele menciona, né, ali nomes específicos. Isso mostra que o problema era real e conhecido na igreja. Himeneu, por exemplo, já havia sido citado anteriormente como alguém que se desviou da fé e causava dano à comunidade. Ao incluir Fileto, Paulo identifica claramente aqueles que estavam espalhando o erro. O objetivo não é a exposição gratuita, mas proteger a igreja, mostrando que o falso ensino tem origem em pessoas concretas e precisa ser corrigido para que não continue se espalhando. Então, meus irmãos, às vezes as falsas doutrinas mesmo são espalhadas por aqueles, né, que uma vez pertenceram à fé e acabaram se deixando corromper. Então nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa reverência, né, sabermos ali proteger a igreja com a verdade, né, a coluna, né, a igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Nós temos que saber, né, tratar essas questões, enfrentar esses pontos, pedir coragem a Deus, sabedoria, discernimento, conhecimento, para que essas questões sejam tratadas, né? Graças ao Pai, né, vim aqui explicando, né, no último capítulo, no capítulo 1 a gente explicou ali e refutamos, né, um pensamento equivocado por parte principalmente daqueles que se denominam católicos, né, católicos romanos, de que Paulo, no capítulo 1, ele teria, no caso de 2 Timóteo, né, 2 Timóteo 1, ele teria intercedido por Onesíforo. E nós refutamos isso, né? Se os irmãos não viram, eu recomendo fortemente que vejam, né, o capítulo 1, né, ali, de 2 Timóteo, né, os 2 vídeos, para que os irmãos entendam, né, isso e não caiam. No capítulo 3 também, uma passagem que é constantemente utilizada para dizer que Jesus é Deus, né, a gente também explicou ali que nos manuscritos mais antigos não se encontra a palavra Deus ali, mas se encontra a palavra Ros, que, né, que é grega, e para o português significa aquele ou ele, né, praticamente se referindo ao Senhor Jesus, e nós explicamos isso. E vários outros ensinos, né, 1 Timóteo 4 também, que é outro capítulo que é bem deturpado, para tentar provar, né, que não existe carnes imundas no Novo Testamento. Então, é um tratado que é na verdade, uma responsabilidade que a gente tem que ter, né? Não podemos permitir que a mentira se espalhe dentro da igreja para que a igreja não se corrompa. Então, o objetivo não é essa exposição gratuita, mas proteger a igreja, né? Mostrando que o falso ensino tem origem em pessoas concretas e precisa ser corrigido para que não continue se espalhando. Então, ele citou aqui Himeneu e Fileto para que eles tivessem cuidado, né? Eles não estavam firmes na fé. Eles não estavam ali espalhando verdades. Ao contrário, foram corrompidos por mentiras, e mentiras essas que, infelizmente, meus irmãos, são propagadas até hoje. Nós vemos aqui no versículo 18 o seguinte: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Praticamente, meus irmãos, muito provavelmente aqui havia, né, já aquele pensamento helenista de quando a pessoa morria, ela já ia ou para o céu ou para o inferno, né, que é o que eles dizem, né, que acontece ali quando a pessoa morre. Claro, isso segundo o pensamento grego, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela nos apresenta o Sheol, que é o estado ali, né, muitos chamam, né, mundo dos mortos, mas não é exatamente mundo dos mortos onde as pessoas ficam ali. Praticamente a morte, né, é um estado ali de inconsciência, né? E quando fala que a pessoa foi para o Sheol, foi porque ela foi para a sepultura, né? Ela está na sepultura. Ou seja, né, o seu corpo ali, ela virou, né, ali o pó. O corpo ele vai se decompondo, né? Então logo ele vai virando pó, né? Ele vai sendo ali aos poucos, né? Quando a pessoa morre, ela vai ali se decompondo. E um momento chega que ela fica ali só
os ossos, né? Sobra somente os ossos daquela pessoa quando ela morre, porque o seu corpo se decompôs e é como se ela estivesse de fato ali virado pó, como tem aquela passagem, né? Que o homem, né, quando morre, ele vira, né, o pó. Se não me engano, há uma passagem que diz isso, né? Que o homem, quando ele morre, né, ele vira pó, né? E o espírito que Deus lhe deu, né, que é o fôlego da vida, e também, né, ali, de certa forma, a consciência do homem são guardadas, né, em Deus e o homem fica no estado de inconsciência, esperando ou a ressurreição, ou então, no caso, a ressurreição para a vida eterna, né, a primeira ressurreição, ou então a ressurreição para julgamento no trono branco, onde a pessoa pode ser condenada ou então absolvida. Então, no versículo 18, mais uma vez aqui lendo, né, os quais se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então, eles afirmavam isso já era conhecimento de antes. E o que é que nós vemos hoje, meus irmãos, por parte de muitas igrejas que, no caso, templos, né, que se denominam cristãos? Muitos deles defendem isso aqui, não é verdade? Praticamente eles afirmam que os mortos já estão ressuscitados, porque quando a pessoa morre e imediatamente ela vai para o céu ou vai para o inferno, praticamente é como se a ressurreição já tivesse sido feita e aí não seria mais necessário o julgamento, né? Porque os salvos já estariam num lugar e os condenados já estariam em outro. Ou seja, é totalmente sem sentido, né? Esse pensamento aí de céu e inferno. Portanto, temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter esse entendimento, né? Buscar na palavra de Deus se aproximar disso. Então, ó, esse versículo aqui também é uma das provas, né? De que esse pensamento de que a pessoa ela vai para o céu ou ela vai para o inferno após morrer é equivocado. Todos se encontram num só lugar, né? Na verdade, não num lugar em si, porque não existe lugar intermediário, né? Não existe um canto em si que as pessoas ficam. Praticamente elas ficam no estado, por exemplo, como se fosse sono. E no dia da volta de Jesus, ou então na ressurreição do trono branco, a pessoa ela vai ser ressuscitada e é como se ela tivesse acordado de um sono. Então é praticamente isso que vai ocorrer, né? E é importante que a gente detenha esse conhecimento para que a gente não caia nessas mentiras, né, que são pregadas, né? Praticamente isso aqui era pregado muito pelos gregos, de que isso acontecia, de que isso ocorria, né? Mas sabemos, pela Bíblia, que isso não é verdade. Mas enfim, prosseguindo aqui, Paulo explica o problema central desses falsos mestres. Eles abandonaram a verdade. O erro não surgiu por simples confusão, mas por desvio do ensino correto. A verdade apostólica ela era clara, né, quanto à esperança futura da ressurreição, né, uma comparação aqui. Mas esses homens, né, eles passaram a ensinar algo diferente, afastando-se do fundamento do evangelho. O conteúdo do erro aparece aqui. Eles afirmavam que a ressurreição já havia acontecido. Isso enfatiza que os mortos não estão vivos, em contraste com o que muitas denominações dizem, né? É o que a gente pode ressaltar aqui. Muitos dizem, né, que os mortos já estão vivos. É até meio paradoxal, né? Dizer que os mortos já estão vivos. Mas não existe isso. A pessoa morre, ela fica num estado de inconsciência até o dia da sua ressurreição. E aí sim, a pessoa ela tem consciência, mas ou ela será salva na primeira ressurreição, ou então na segunda ressurreição do trono branco para condenação, ou para ser absolvida, né? Há essas duas possibilidades, né? Porque ela será julgada ali segundo as suas obras, né? E aí a pessoa ou pode ser absolvida ou ela pode ser condenada. Mas claro, né? Devemos buscar a primeira ressurreição, né? Nós não devemos buscar a segunda ressurreição. A primeira é a que a gente deve buscar, porque a primeira é a que pertence à igreja, aqueles que estão em Cristo. Então, que guardemos o nosso depósito para que possamos permanecer até esse dia e participarmos da primeira ressurreição. Então, vimos aqui, né, que dessa questão, né, do desvio do ensino, né, que a verdade apostólica era clara, né, quanto à ressurreição, e eles se afastaram ali do fundamento do evangelho, né? Eles começaram a passar a ensinar algo diferente. Eles afirmavam que a ressurreição já havia acontecido, o que enfatiza que os mortos não estão vivos, em contraste com com que muitas denominações religiosas dizem. O ensino apostólico, porém, sempre apresentou a ressurreição como um evento real e futuro ligado à manifestação final de Cristo.
Ao afirmar que ela já havia ocorrido, esses mestres esvaziaram a esperança cristã. Porque, meus irmãos, não tem sombra de dúvidas. A esperança do cristão é a ressurreição. A ressurreição faz parte da salvação. Então, é meio que um objeto essencial. Porque se a ressurreição não fosse bíblica, praticamente, né, não havia motivo, né, de certa forma, porque quando a gente morresse, a gente não retornaria. A ressurreição é a nossa esperança. E ela é um evento final, só ocorrerá na volta de Jesus. É o que nós vemos, né, pelos ensinamentos de Jesus, é o que nós vemos pelas profecias, né? Nós vemos que a ressurreição, né, ali é algo que ocorre somente no final, tanto na volta de Cristo quanto no julgamento do trono branco, que a pessoa será ali ressuscitada para ser julgada. Ao afirmar que ela já havia ocorrido, esses mestres acabavam esvaziando nessa esperança. O resultado desses ensinos, né, desse ensino foi destrutivo. A palavra perverteram indicam derrubar ou subverter a fé. Algumas pessoas começaram a ser influenciadas por essa doutrina falsa, o que demonstra como o erro pode afetar a estabilidade espiritual da igreja quando não é corrigido. E vemos o grande resultado disso hoje. Muitas pessoas, por crerem mais no que os outros dizem do que nas escrituras, acabam aceitando doutrinas que não são bíblicas. Então, é esse a exortação, né, que Paulo nos traz por meio desse versículo. Que busquemos crer segundo a palavra e não segundo o que as pessoas dizem. Não é sobre desconfiar de todo mundo, não é sobre desconfiar do que os outros nos pregam, mas é sobre ser como os bereanos, que constantemente examinavam as escrituras para ver se assim sucediam, né? A palavra de Paulo ali que pregava, né? Então, devemos ser nobres como os bereanos, examinando constantemente as sagradas escrituras. Versículo 19, meus irmãos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Depois de mencionar o dano causado pelos falsos mestres, Paulo afirma que isso não destrói a obra de Deus, né? É isso mesmo, né? Paulo afirma que isso não destrói a obra de Deus. O fundamento representa a base da igreja e da verdade divina. Mesmo quando alguns se desviam ou quando falsos ensinos surgem, o que Deus estabeleceu permanece firme, né? Não há argumentos contra a verdade. A fidelidade de Deus não depende da estabilidade humana. Então, nós vimos um pouco antes, né, que nós vimos, na verdade, em relação ao Senhor Jesus, mas isso também, né, é sim aplicável ao nosso Deus. Nosso Deus, ele é imutável, né, ele é fiel, né, não depende da estabilidade humana. Ele é fiel, por mais que sejamos infiéis no sentido de falharmos às vezes, né, ele permanece firme e fiel, né, até o fim. E quando Paulo se refere, né, ao selo, esse selo representa a marca de autenticidade e pertencimento. Deus conhece verdadeiramente aqueles que lhe pertencem. Isso indica que a identificação do povo de Deus não depende apenas da aparência externa ou declaração verbal, mas do conhecimento perfeito que Deus tem de cada pessoa. Nós vemos, meus irmãos, em 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, né? Como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus, ele conhece quem são seus, ele sabe o nosso interior, ele nos sonda e sabe, né, quando quem pertence verdadeiramente a ele e quem não lhe pertence. Então ele olha, né, o nosso coração, ou seja, as nossas intenções, os nossos desejos, e sabe, né, quando nós de fato lhe pertencemos e quando nós de fato estamos fazendo algo por amor, né, quando estamos obedecendo. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Então, é importante destacarmos isso, né, para que nos mantenhamos firmes, porque Deus sabe, né, aqueles que lhe pertencem. Então, é outro ensino que Paulo aqui ele traz. E outra exortação também, que é a segunda parte do selo, né? Essa segunda parte do selo, ela nos mostra a responsabilidade humana. Quem declara pertencer a Cristo deve demonstrar isso
afastando-se, né, da iniquidade, ou seja, né, da constante prática, né, do pecado, deve se afastar da prática do pecado, que é desobediência, né, aos mandamentos. Então a pessoa tem que parar, né, ali, apartar-se da desobediência, né, ali aos 10 mandamentos, por mais que haja falhas. Isso, né, deve ser algo, né, aqui constante na vida do cristão. Observe, meus irmãos. Paulo ele diz para se apartar da iniquidade, ou seja, se apartar do pecado, e não atingir um estado de perfeição no sentido de ser perfeito mesmo, 100% pleno. Não é impecabilidade, mas é um estado ali que nos leva, né, a vivemos separado do pecado, a vivemos separado do erro e nos aproximarmos mais, né, ali da santidade, né, que significa ser separado. Então, não basta, né, ali somente afirmar, né, o nome de Cristo. É necessário viver de acordo com essa confissão. A verdadeira fé se manifesta em separação da iniquidade. Então, é bem importante ressaltar isso, né? Porque nós somos chamados a sermos santos. E agora, prosseguindo com o versículo 20, vemos aqui o seguinte: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e prata. Na verdade, lendo aqui novamente, né? 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo usa uma comparação doméstica para explicar a realidade dentro da comunidade. A grande casa representa um ambiente onde o povo de Deus está reunido. Dentro desse contexto, existem pessoas com diferentes tipos de caráter, compromisso e fidelidade. Os vasos de ouro e de prata representam aqueles que são úteis, fiéis e honrados no serviço. São pessoas cuja vida e conduta correspondem ao padrão da verdade. Esses vasos são associados àquilo que tem valor e é utilizado para fins nobres, né? Assim como esses vasos são utilizados para o bem, para coisas boas, na verdade. As pessoas que são consideradas vasos de ouro e de prata são aquelas que vivem o reino, vivem aquilo que Deus tem, né, para elas, vivem a vontade do Pai e dessa forma são utilizadas para fins nobres, ou seja, elas pregam o evangelho, trabalham no reino, né? Ali elas duplicam, né, os seus talentos em prol de levar, né, o reino adiante. E ela é mais utilizada, né? A tendência é essa. Quanto maior, né, ali a pessoa for, claro que, né, não é maior aqui para orgulhar-se, né? Não é posição, não é estado de orgulho, né? Quanto maior, né, ali ela se oferecer, né, ali a trabalhar no reino, e quanto mais ela busca viver segundo essa doutrina, mais, né, ela vai aumentando ali de certa forma, né? Vamos fazer uma comparação, mais ela vai aumentando o nível, né, ali em questão dos vasos. Uma hora ela pode ser um vaso de pau e barro, em outros momentos ela pode ali evoluindo e acabar se tornando um vaso de prata, um vaso de bronze, um vaso de ouro. E dessa forma ela vai sendo utilizada, né, ali aos poucos, de forma que ela se torna útil no reino, né? E passa ali a trabalhar constantemente para Deus, né? Então, ao mesmo tempo, né, que vimos que existe, né, esses vasos de ouro e de prata, existem vasos de madeira e barro associados a uso menos nobres. A comparação mostra que nem todos dentro da igreja vivem de maneira digna da verdade. Alguns acabam sendo instrumentos para a desonra, seja por conduta errada, seja por ensino falso. O ponto de Paulo não é dizer que essa condição é fixa, mas preparar o caminho para a instrução seguinte, a necessidade de purificação e separação do erro. Então, nós vemos aqui no versículo 21 a seguinte recomendação: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será para honra, será, né, vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo mostra que a condição do vaso não é algo determinado de forma definitiva. A pessoa pode se purificar. A purificação envolve afastar-se dos erros mencionados anteriormente, tanto do falso ensino quanto da prática da iniquidade, que consiste em pecado, resumidamente. Temos que nos apartar do pecado. Isso mostra que o chamado cristão exige separação consciente daquilo que corrompe a fé e o caráter. Então,
Nós vimos aqui que aquele que se purificar daquilo que é errado, daquilo que não é do agrado do Pai, ele vai ser um vaso para honra, vai passar a ser um vaso de ouro, vai passar a ser um vaso de prata, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra, né? Se Deus ele manda ele fazer algo, ele vai lá pela capacitação que Deus lhe dá e faz, porque ele se permite ser usado, né? Temos essa questão, né? O vaso, ele, por exemplo, ele não pede, né? A gente, por exemplo, quando tem um vaso ali, seja para lá o que for, a gente não pede pro vaso, né, ali se a gente pode usá-lo. Não. A gente simplesmente pega o vaso e utiliza-o. Mas a gente sempre discerne, né? Será que esse vaso vai ser bom para essa questão que eu tô precisando? Será que esse vaso vai ser útil nesse momento? Será que esse vaso vai ser capaz de suportar isso aqui que eu pretendo fazer com ele? Da mesma forma faz Deus. E da mesma forma deveria, né? Ali ser cada um de nós, né? Por mais que tenhamos falhas, né? Deus, ele poderia, né, pegar a gente, praticamente nos orientar naquilo que nós deveríamos fazer e fazermos, né? Porque ele sempre sabe aquilo que a gente pode e aquilo que não pode fazer. Na verdade, substituindo, né, para uma melhor expressão, ele sabe, né, aquilo que nós conseguimos fazer e aquilo que a gente acaba sendo muito pesado para a gente. Então, ele vai nos utilizar também segundo, né, os nossos dons e segundo as nossas capacidades, né? Então, a purificação aqui envolve afastar-se dos erros mencionados anteriormente, tanto desse falso ensino quanto da prática da iniquidade. Isso mostra que o chamado cristão exige separação consciente daquilo que corrompem a fé e o caráter. Ao se purificar, a pessoa passa a ser um instrumento digno dentro da casa. O vaso para a honra representa alguém cuja vida e doutrina estão alinhadas com a verdade. Não é apenas uma posição, mas uma condição espiritual que torna o indivíduo útil no serviço de Deus. E Paulo ele também descreve 3 resultados dessa purificação. Primeiro, a santificação, que indica ser separado para Deus. Segundo, a idoneidade para o uso do Senhor, mostrando que a pessoa se torna útil no serviço espiritual. E terceiro, a preparação para toda boa obra, indicando prontidão para viver e agir de acordo com a vontade do nosso Deus, né? Aqui foi o versículo 21. E o versículo 22, meus irmãos, nos diz o seguinte: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Se caso os irmãos não tiverem assistido, recomendo também que vejam, né? A gente fez um estudo sobre, né, esse estudo, ou na verdade, perdão, sobre, né, esse versículo, e falamos, né, ali, aqui há 10 meses, né? Recomendo que os irmãos vejam, foi bem edificante, foi bem interessante. Recomendo fortemente que os irmãos vejam, né, esse estudo, onde nós abordamos, né, essas questões de fugir, né, das paixões da juventude. Nós sabemos muito bem, né, ali aqueles desejos que são fortes, aqueles desejos que são, de certa forma, né, ali quase que incontroláveis, né, que o jovem e até mesmo aqueles que são mais velhos acabam enfrentando, né, praticamente toda pessoa. Mas nós somos orientados a fugir dessas paixões da juventude, da mocidade, né? Paulo orienta Timóteo a se afastar dessas paixões típicas da juventude. A palavra foge, indicação imediata e decisiva, não negociação com o pecado. Essas paixões não se limitam apenas a desejos carnais, mas incluem impulsividade, orgulho, ambição desordenada e outros desejos que podem dominar a mente do jovem, né? Então, o conselho mostra que a maturidade espiritual exige disciplina e vigilância para fugirmos disso. Fugir não é ficar ali resistindo, né, àquilo. Fugir é, de fato, ó, veio ali aquela questão, corta, pá, né? Acabou, né? Corta e pronto, entendeu? É isso que tá sendo orientado aqui. Fugir não é ficar ali, né? Quando a pessoa ela tá fugindo do perigo, ela não fica ali esperando o perigo vir, né? Ela vai ali e foge, né? Para não sofrer nenhum dano, para não sofrer nada. É isso que as pessoas fazem. E isso também deve fazer aquele, né, que segue o evangelho de Deus, né? E até mesmo, né, até mesmo aqueles que são do mundo, aqueles que não pertencem, né, a Cristo, eles mesmos também reconhecem isso, que as paixões da mocidade não são coisas boas, né? Esse orgulho, desejos carnais, né, impulsividade, alguns sabem muito bem, né, que isso não colabora e que deve ser controlado, né? Muitos concordam com isso. Então,
temos que ter esse cuidado, né? Principalmente nós jovens que somos sujeitos a isso, né? A essas paixões, né? Principalmente nesse momento, né, que começa ali essas paixões, esses desejos, né, ali desordenados, né, que vem ali para nos perturbar, né, ali espiritualmente. Então temos que sempre ter esse cuidado, né, constante ali em relação aos nossos desejos, aquilo que queremos, né, aquilo que faremos, né? Temos que sempre ter esse cuidado. A vida cristã não consiste apenas em evitar o mal, mas também em buscar ativamente aquilo que é correto. Paulo apresenta 4 virtudes centrais: justiça, que envolve uma vida correta diante de Deus; fé, confiança constante no Senhor; amor, que orienta, né, o relacionamento com os outros, e claro, né, que também com o nosso Deus, né, que também expressamos é, é, para com o nosso Deus, né, obedecendo os seus mandamentos. Então orienta, né, esse relacionamento com os outros, né, e com o nosso Deus. E a paz, né, que promove harmonia dentro da comunidade, né? Então, é bem importante ressaltar isso. Somos orientados, né, a buscar isso. E tudo isso traz união dentro do corpo de Cristo. A busca por essas virtudes não deve acontecer de forma isolada. Paulo destaca a importância da comunhão com aqueles que verdadeiramente buscam a Deus com sinceridade. A vida cristã se fortalece quando caminhamos ao lado de pessoas que compartilham a mesma fé e compromisso com a verdade. Versículo 23, ele nos diz: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Paulo orienta Timóteo a não se envolver em discussões inúteis. As questões loucas referem-se a debates que não têm fundamento sólido na verdade e que não contribuem para o crescimento espiritual. São discussões baseadas em especulações, curiosidades vazias ou interpretações distorcidas que não edificam a igreja. O motivo para rejeitar essas discussões é o resultado que elas produzem. Em vez de gerar entendimento ou edificação, elas promovem brigas, divisões e disputas dentro da comunidade. O foco do ministério deve ser a edificação pela verdade, não a vitória em debates improdutivos. Então, praticamente, a gente não deve debater por questões loucas, né? A gente não vai debater por algo que não tem ali não afeta, né, ali na questão da nossa salvação, né? Ou seja, a gente não vai debater ali, por exemplo, né, por questões ali qual foi a palavra, né, que Paulo, claro, né, em determinados contextos, mas vamos trazer um exemplo aqui claro que mais assim, claro, né, um exemplo que de fato é um pouco também até que de certa forma exagerado, né? Não é, eu creio que também ninguém debateria dessa forma, mas somente para os irmãos terem em mente, né, o que seria esses debates loucos, é praticamente a gente brigar, por exemplo, por tentar descobrir ali qual foi a chinela que Simão Pedro pregou em determinado local, né? Isso aí já é algo que não deve ser debatido, né? É mais ou menos nesse sentido que a gente tem que ter um cuidado, né? Não brigar ali dentro da igreja, nem causar divisões por questões, né, que não implicam na nossa salvação, né? São questões ali que é mais por parte da pessoa, a gente tem que ter um cuidado para não cair, né, nessas distorções, nessas divisões e nessas disputas, né? Então, esse é o foco do ministério, a edificação pela verdade e não a vitória, né, ali em debates improdutivos, né? Vimos aqui o motivo, né, de rejeitá-lo, né? E eles acabam, em vez de gerar ali entendimento, né, ou edificação, eles acabam promovendo brigas, divisões e disputas dentro da comunidade. E vimos o foco que deve ser, né, ali ao pregar a palavra, né, que é a edificação pela verdade, não a vitória em debates improdutivos. Versículo 24, meus irmãos, nós vemos aqui: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Paulo mostra qual deve ser a postura daquele que serve a Deus. O servo do Senhor não deve viver em um espírito de disputa ou briga constante. Isso não significa ignorar o erro ou abandonar a defesa da verdade, mas indica que o método do ministério não é a agressividade ou a contenda. A mansidão aqui se refere a uma atitude controlada e equilibrada no trato com as pessoas.
Mesmo ao lidar com oposição ou erro, o servo de Deus deve agir com domínio próprio e respeito. A mansidão não é fraqueza, mas uma disposição de agir com sabedoria e paciência. E Paulo também destaca duas qualidades importantes para quem ensina a verdade. Primeiro, deve ser apto para ensinar, ou seja, capaz de transmitir corretamente o ensino da palavra, né? Ali está pronto para ensinar. E deve ser paciente e suportar, né? Ali, no caso o segundo, né? Deve ser paciente e suportar ali as dificuldades, né? Claro que ninguém gosta de sofrer, mas, infelizmente, né? Pelo mundo se contrariar à verdade do evangelho, teremos que passar por alguns problemas, algumas aflições, mas creamos, né, no poder de Deus, que é capaz de nos libertar, né, de tudo isso, de todos esses males, e tão somente por meio dele, né, venceremos tudo isso. O ministério envolve, né, lidar com resistência, crítica e incompreensão, exigindo perseverança e firmeza. Versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Paulo, né, ele continua descrevendo a postura do servo do Senhor diante daqueles que se opõem à verdade. Em vez de tratar os opositores com agressividade, o ensino deve ser feito com mansidão. Isso não significa concordar com o erro, mas corrigi-lo de maneira equilibrada e paciente, mantendo uma atitude que permita que a verdade seja compreendida. Aqui Paulo mostra que o arrependimento não é algo produzido pela força do argumento humano, mas pela ação de Deus no coração, porque é o Espírito de Deus que convence, né, o homem do pecado e produz o arrependimento no homem. É somente o Espírito Santo de Deus que acusa ali a pessoa quando ela falha, quando ela erra, né? É o Espírito Santo de Deus que diz, ó, você errou aqui. E aí a pessoa ela é levada ao arrependimento. O papel do servo é ensinar corretamente, né, e corrigir com mansidão, né? E a mudança interior depende da graça de Deus que conduz a pessoa ao arrependimento. O objetivo final dessa correção é que aqueles que resistem abandonem o erro e cheguem ao conhecimento da verdade. O ensino fiel da palavra tem como propósito restaurar pessoas que foram influenciadas por enganos, conduzindo-as novamente ao entendimento correto. E para finalizar, meus irmãos, versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Paulo descreve a situação espiritual daqueles que foram enganados pelo erro. A expressão tornarem a despertar indica recuperar a consciência espiritual. O falso ensino e o pecado podem levar a pessoa a um estado de cegueira ou confusão, onde ela perde a percepção da verdade. O objetivo da correção mencionada no versículo anterior é justamente que essas pessoas voltem à lucidez espiritual. Paulo afirma que o engano não é apenas, né, um problema intelectual, mas também espiritual. O erro pode tornar-se um laço, né? Então ele pode acabar se tornando um laço, uma armadilha que prende a pessoa. Ao falar dos laços do diabo, ele mostra que o adversário usa o engano e a mentira para manter pessoas presas a doutrinas falsas ou a práticas contrárias à verdade. E em que a vontade deles estão presos, essa expressão indica, né, que aqueles que permanecem no erro acabam sendo dominados por essa armadilha. Quando a pessoa aceita o engano e rejeita a verdade, ela se coloca numa condição de submissão ao erro. Por isso, Paulo enfatiza a importância do arrependimento e da correção, pois somente assim alguém pode ser libertado dessa situação. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido, que os irmãos tenham compreendido esse estudo. E agora, meus irmãos, vamos concluir aqui, né, fazendo a conclusão do estudo, onde finalizaremos aqui nesse capítulo 2, né, aqui essa parte 2. E se Deus assim permitir, né, prosseguiremos ou com a continuação ou então, né, com outro estudo, né, para nossa edificação, né, ali na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, conclusão, vemos que em 2 Timóteo 2, Paulo apresenta orientações importantes sobre a postura espiritual e moral daqueles que servem a Deus. Somos chamados a sermos como soldados e suportarmos os sofrimentos por amor ao Evangelho de Cristo, além de não nos deixarmos nos prender com as coisas desse mundo. Também vemos a comparação em relação ao atleta, que segue as regras da forma correta para poder ser coroado, destacando a importância de obedecermos a Deus
e a seus mandamentos, embora não sejamos salvos pela nossa obediência. E o lavrador, que persevera em seu trabalho, com o propósito de obter os seus frutos ao findar, quando chegar, né, o momento da colheita. Além disso, somos lembrados da nossa esperança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos, sendo assim convidados à perseverança com um olhar fixo na eternidade e não no presente século. Ele também mostra que dentro do ambiente de fé, existem pessoas com diferentes condutas, comparando a comunidade a uma grande casa onde há vasos para honra e vasos para desonra. A principal lição é que cada pessoa tem responsabilidade de se purificar do erro, da falsidade e da prática do pecado, tornando-se um instrumento útil nas mãos do Senhor. Paulo também enfatiza a necessidade da disciplina pessoal. O cristão deve fugir das paixões que podem dominar a vida, especialmente aquelas que surgem da impulsividade, do orgulho ou de desejos desordenados, e em vez disso, buscar justiça, fé, amor e paz, juntamente com aqueles que invocam a Deus com sinceridade. Isso mostra que a vida cristã não é apenas evitar o mal, mas desenvolver virtudes que refletem o caráter de Deus. Outro ponto importante é a forma como o servo de Deus deve lidar com conflitos e com pessoas que resistem à verdade. Paulo ensina que o líder cristão não deve ser contencioso, agressivo ou dominado por discussões inúteis. Pelo contrário, deve ser manso, paciente e apto para ensinar. A correção deve ser feita com equilíbrio e humildade, pois o objetivo não é vencer debates, mas levar pessoas, ao arrependimento, levar as pessoas ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Por fim, Paulo mostra que muitos que se encontram no erro estão espiritualmente presos em enganos que funcionam como armadilhas. A missão do ensino correto é ajudar essas pessoas a despertarem e a se libertarem desses laços. Assim, o ensino fiel da verdade, aliado à mansidão e à paciência, torna-se um instrumento para restaurar aqueles que foram enganados. Esse capítulo nos ensina que a vida cristã exige pureza, vigilância e maturidade. Também nos mostra que o verdadeiro serviço a Deus não se caracteriza por discussões ou orgulho, mas por santidade de vida, fidelidade à verdade e disposição para conduzir outros ao arrependimento e à restauração. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, muito, no caso, agradeço, aos irmãos que vieram, aqui ouvir essa breve meditação. Agradeço a cada um, que veio aqui assistir, que veio aqui, deixou seu like, deixou seu comentário, Certamente tudo isso colaborará, com a divulgação dessa pregação. E espero, meus irmãos, que os irmãos tenham sido edificados, para a honra e a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, também gostaria de desde já, pedir mais uma vez, se os irmãos puderem deixar o like, aqueles que não lembraram, aqueles que se esqueceram, peço que desde já possam deixar o like, deixar seu comentário, compartilhar em suas redes sociais, para que essa pregação, para que esse vídeo, possa chegar a mais almas, a mais pessoas, e dessa forma, mais pessoas serem edificadas, pela verdade, pelo evangelho em si, que hoje vos trago, E se caso, forem novatos no canal, busque fazer estudos todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, então, peço que desde já se inscrevam no canal, acompanhem, os estudos aqui todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, E também, convido-lhes a assistir, as séries, aqui, Luz na Escuridão, Refutando o Dogma da Trindade, Revelando Apocalipse, que façam, o discipulado, que estará aqui na descrição, ou então, ali, no perfil do canal, como os irmãos viram aqui, o site da igrejadedeus.com.br, é bem fácil de acessar, é só pesquisar igrejadedeus.com.br, que os irmãos terão acesso aqui ao site, da Igreja de Deus, e dessa forma, aqui, o discipulado, que é o estudo gratuito, da sã doutrina, para aqueles que quiserem, se aprofundar mais, nas Escrituras. Então, convido a todos, que venham fazer esse estudo conosco, estudo 100% gratuito do discipulado, tanto em áudio, quanto em vídeo, quanto, ali, em apostila, transcrito, se eu não me engano, está transcrevido, aqui, a gente acessar aqui, tem aqui toda a apostila, gratuitamente, se caso os irmãos quiserem, aqui, acessar, basta acessar, o site da Igreja de Deus e fazer, o discipulado, além de ver os pontos de fé, e conhecer, os outros canais também da Igreja de Deus. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação, que Deus assim nos conceda uma ótima semana, uma ótima noite de sono, que Ele nos proteja
E espero que os irmãos tenham sido edificados, né, para a honra e a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, eu vos despeço, com a paz seja convosco. Até a próxima semana, meus irmãos, se assim Deus nos permitir. Uma ótima noite e uma ótima semana a todos.